Ei, turma, tudo bom? Bom, nossa aula de hoje é de história. A gente vai falar sobre ser humano versus natureza. E, bom, vamos começar falando o seguinte. O ser humano, ele modifica, sim, a natureza, tá? Então, a essa modificação, né, essa modificação é uma modificação natural. Quando a gente estudou, por exemplo, as cidades, a gente viu que como o ser humano havia necessidade de trabalhar, né, e surgiram as indústrias, então eles modificaram ali o ambiente natural e foram criando estradas para facilitar a ida e vinda de alguns elementos, foram construídas casas, mercearias, em tudo, igrejas, foram construídas coisas que facilitassem, né, a vida do ser humano. Só que até que ponto essa modificação que o homem faz na natureza é aceitável e até que ponto é perigoso até para os humanos, né? A gente vai ver isso na frente. Bom, para iniciarmos, a gente vai falar sobre paisagem geográfica. Então, o que é a paisagem geográfica? A paisagem geográfica é esse grupo, né, de elementos naturais modificados muito ou pouco pelo ser humano e seus elementos culturais. Então, por exemplo, a paisagem geográfica são essas paisagens todas que a gente tem, tá bom? Sendo elas, desculpa, sendo elas paisagem natural ou paisagem cultural. Então, nós vamos falar de cada um desses grupos. Então, primeiro, paisagem geográfica são grupos de paisagens, tá bom? Que a gente tem, os elementos que a gente tem naturais, modificados pouco ou muito pelo homem. Isso é a paisagem geográfica, tá bom? E nela a gente tem dois grupos, que é a paisagem natural e a paisagem cultural. Na paisagem natural, o nome já diz, são aquelas paisagens que têm os elementos naturais, lagos, rios, montanhas, chapadas e etc. Aqueles elementos que são naturais, aquelas paisagens, né, que são formadas por elementos naturais, são chamadas de paisagem natural. A paisagem cultural, tá, é tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Toda paisagem que tem elementos que são criados pelo ser humano é uma paisagem cultural. Então, vamos repetir. Paisagem geográfica são os elementos que compõem todos os tipos de paisagem na natureza, sendo eles modificados muito ou pouco pelo ser humano. E aí, nós temos essa paisagem, né, dois grupos nessa paisagem geográfica. Nós temos os grupos das paisagens naturais e o grupo das paisagens culturais. As paisagens naturais são aqueles que têm a maior parte de elementos naturais, cachoeiras, rios, praias. E culturais são aqueles que têm elementos que foram criados pelo ser humano, tá bom? Até aí, tá ok? Então vamos lá. Aí agora nós vamos falar o quê? O que acontece? Com o tempo, né, o homem, né, ele começa a utilizar os elementos da natureza para produzir, né, habitações, para criar produtos, né? E isso gera, lógico, um consumo, né? As pessoas se adequam e começam a utilizar isso. Então, essa experiência humana, né, muda também, modifica também a paisagem, porque o ser humano ele utiliza, retira da natureza esses elementos para produzir, né, outros elementos que ele considera importantes e que realmente às vezes ele necessita utilizar. Mas o que acontece? É óbvio que esse consumo, né, essa forma, né, essa utilização de materiais da natureza tem que ser muito bem visto, porque se a gente usa de maneira que a gente não estude ou não faça de uma maneira que a gente possa repor isso, que seja possível que a natureza consiga se recompor no que a gente está retirando dela, futuramente a gente vai ter um problema sério que vai prejudicar a gente e as novas gerações, tá bom? Hoje, né, o homem modifica, o ser humano é uma das coisas que mais modificam aí a natureza, né? E a gente tem visto a consequência disso com o aquecimento global, com a questão da água.
a questão das inundações, né? E toda uma situação em que a gente percebe que a natureza ela tem demonstrado um retorno que a gente fala, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Por que está tendo furacões? Por que está tendo isso? Esses elementos? Esses elementos são todos, né, aumentados, lógico que eles são naturais, mas eles são sim acrescidos de quantidade, tem acontecido mais por conta do nosso, né, do ser humano, da forma como o ser humano modifica a natureza, a forma como o ser humano modifica o ambiente. E essa forma ela tem que ser pensada hoje, né, de uma forma sustentável. Hoje fala-se muito sobre sustentabilidade, ou seja, o ser humano saber utilizar a natureza de maneira que ele utilize, mas de uma maneira sustentável. Então, vamos supor, se eu cortei árvores para produzir alguma coisa, então eu tenho que plantar, né? Se eu faço alguma coisa com alguma paisagem, modifico algum ambiente, preciso modificar, de alguma forma eu tenho que criar meios, né, para que a natureza sobreviva ali, para que haja uma outra forma, ou seja, sempre pensar de forma sustentável, né? Isso é imprescindível e é muito sério, né? Hoje a sociedade vem observando todo o desgaste de todos esses anos, né, que o ser humano tem feito com a natureza, a quantidade de pessoas, né? O nosso planeta ele é limitado e a quantidade de pessoas é muito grande, cada ano nascem mais pessoas e são mais e mais. E pode ser sim que tenha uma situação em que ele não aguente, que ele não dê conta de sustentar toda essa quantidade de pessoas, principalmente se nós não soubermos utilizar os recursos naturais de forma adequada. Bom, além disso, né, a gente tem também aí já, né, alguns estudos, alguns elementos que a gente tem alguns recursos, né? Hoje pessoas têm várias situações em que as empresas, né, procurar formas em que eles adequam os seus materiais, né, utilizam os materiais naturais de forma consciente, né, usam os recursos naturais de maneira consciente e como a energia solar, como o carro elétrico, são coisas que a sociedade, de um modo geral, tem buscado e tem tentado melhorar. Para finalizar, é importante a gente falar o seguinte: nós somos animais racionais e nós precisamos sim da natureza. E às vezes o ser humano ele acha, né, que ele está acima da natureza, acima do meio ambiente, que ele pode fazer o que ele quiser, derrubar as árvores que ele quiser. E é importante que nós possamos entender que nós não sobrevivemos sem os recursos naturais. Não vamos sobreviver. Então a gente tem que pensar não só no hoje, mas nas próximas gerações. Por exemplo, a tia, tem que pensar nas filhas, nas netas, né? Vocês futuramente nos filhos, nos netos de vocês. Então nós temos que agir de maneira em que a gente cuide da natureza, a gente utilize os recursos naturais de maneira consciente, tá bom? De maneira consciente. Gravem essa palavra, sustentabilidade. É uma realidade hoje, já é uma necessidade urgente, porque a gente já sabe que existem lugares em que a água é escassa. E uma coisa importante com relação à água é que a água que nós necessitamos para beber é água potável e essa quantidade de água é restrita, ela é pequena, tá? O nosso planeta ele tem muita água, mas nem toda a água é água potável, é água que a gente pode beber. E além disso, a gente já tem vivido situações, né? Vamos botar um exemplo simples aqui no estado, como alagamentos, né? Chuvas fortes, um calor excessivo. Isso tudo é o ser humano, a modificação excessiva do ser humano na paisagem natural, tá bom?
Espero que vocês tenham entendido, mas independente do que a tia conversou aqui com vocês, que eu fiz um resuminho, é importante que vocês leiam o texto antes de realizar as atividades. Um beijo, qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Até a próxima aula de história.